Meus amigos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu estou usando os três porque eu não sei que horas isso vai passar, então a minha saudação para todos os horários. Meu nome é Eduardo, eu já faço palestra no Allan Kardec já há mais de 10 anos, com o maior prazer. Sou cria do Allan Kardec, né? Na verdade, a minha casa do coração é o Amor, Caridade e Esperança em Botafogo. Mas a minha segunda casa é o Allan Kardec, a quem eu tenho um profundo respeito. Os seus diretores, a própria entidade jurídica Allan Kardec, é um prazer muito grande para eu estar aqui servindo a vocês. O tema que me foi dado para estudo é da intervenção dos espíritos no mundo corporal. É um tema muito interessante, para muita gente religiosa, mas não espírita, acha que não existe isso, dos espíritos intervirem no mundo corporal. E a outra parte, óbvio, é a parte dos espiritualistas, da qual a doutrina espírita, como parte espírita, se inclui, em que acreditamos que os espíritos interferem muito. Kardec, na pergunta 549 do Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos se os espíritos interferem no mundo corporal, né? E os espíritos respondem: de ordinário, quer dizer, de muito comum, são eles que vos dirigem. Então, mais do que a gente imagina. E nós também, com as nossas ações, também interferimos no mundo espiritual, às vezes, e na maioria das vezes, involuntariamente, tá? Então, nós vamos prosseguir. Eu vou correr um pouco, porque eu só tenho 40 minutos para essa palestra, para essa conversa, para esse estudo. Então, me desculpem se eu correr um pouquinho, tá? Então, nós vamos seguir. Palavras iniciais do livro Recordações da Mediunidade, o capítulo, não está me deixando ver aqui, mas eu já vou ver, capítulo 7 do livro da Ivone Pereira, né? Lá é dito o seguinte: nenhum espírito, melhor dizendo, nenhum espírito, estou me atrapalhando aqui com a parte aqui que me cabe e que está caindo em cima da letra, tá? A minha imagem está caindo em cima da letra. Nenhum espírita deve desconhecer que a sociedade do além-túmulo e a sociedade da Terra são como a mesma coisa, continuação uma da outra, em fases diferentes, apenas com a dificuldade de uma ser invisível e até ignorada pela outra. É o que eu sempre digo: mundo espiritual e mundo material, eles se interpolam, eles se misturam, né? Eles se entrelaçam, né? A única diferença que existe, na verdade, é uma invisível, uma das partes é invisível. E a parte invisível é ignorada pela parte visível para nós, que é a parte material. Nós, espíritas, não desconhecemos o quanto os homens são assistidos e grandemente influenciados pelos habitantes do mundo espiritual, pois possuímos amigos e inimigos, simpatizantes e adversários desencarnados. E nós sabemos que nós somos muito assistidos pelo mundo espiritual, haja vista da nossa herança das igrejas tradicionais, com os santos, que a gente, quando tinha outras religiões, pedia, fazia promessa para santo, né?
talvez sem parar para perguntar por que eu faço isso, né? Simplesmente, aonde está o santo, quem é o santo, né? Simplesmente pedir o santo para o santo resolver. Então, está dentro de nós, está íncito dentro de nós, a nossa crença, parte da população, naturalmente, a nossa crença no mundo invisível, que é o mundo dos espíritos. Perguntas de sempre. Os espíritos podem interferir nos nossos pensamentos e atos? Eu já fiz um preâmbulo aí para vocês, né? 2. Não seria essa interferência uma invasão de privacidade? Um espírito chegar a adentrar na nossa casa, isso não seria uma interferência a ponto de nós considerarmos uma invasão de privacidade? Por que Deus, ou por extensão a espiritualidade superior, que dirige o planeta, permite que essa interferência ocorra tão facilmente? Não deveria ter alguém dizendo, não, não, aqui não pode, aqui não passa, aqui não pode entrar? Depois nós vamos ver cada item desse, tá, gente? Eu estou jogando as perguntas no ar para a gente já ir se habituando com essa pergunta e com o assunto. 4. Qual o antídoto, solução ou remédio para esse incômodo dessa interferência, né? Se, às vezes, se um espírito adentrar e ver a nossa intimidade, isso é um incômodo, não deixa de ser um incômodo. Há um antídoto para isso? Nós podemos impedir que isso aconteça? Vamos seguir. Livro dos Espíritos. Eu remeto todos agora ao Livro dos Espíritos. Os espíritos podem interferir em nossos pensamentos e atos? É aquela série de perguntas que todos nós fazemos, e Kardec, sem cerimônia, fez essa pergunta aos espíritos que trouxeram a codificação, né? Que é a 456, como eu disse. Vêm os espíritos, tudo que fazemos, aliás, a pergunta que eu mencionei é a 459, essa é a anterior. Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo que dá atenção. É como você, se estivesse, antes da pandemia, porque agora a via que eu vou citar está praticamente deserta. Se lembra como a Rio Branco era uma via extremamente povoada de gente, para cima e para baixo, começava às 6 horas da manhã e até às 10 horas da noite, era gente para um lado, para o outro, era muita gente. E se você chegasse em casa, depois de ter circulado a Avenida Rio Branco, ali da Praça Mauá, até a Praça Marechal Floriano, lá em frente perto do Municipal, e perguntasse a você, você viu fulano? Quem é que você viu? Você não saberia dizer se a pessoa estava de branco, de preto, de paletó. Você diria, tem muita gente de paletó, tinha muita gente de vestido, mas, vamos dizer assim, caracterizar cada uma das pessoas você não saberia. Os espíritos também, quando eles estão no mesmo nível que nós, andando pelas ruas, porque eles estão andando pelas ruas, nos seus afazeres, pensando que ainda estão encarnados, eles não participam de tudo que acontece de todas as pessoas. Eles participam daquilo que interessa a eles. Então, por isso que os espíritos dizem, eles podem ver tudo, como nós vemos uma Rio Branco cheia. Mas particularizar, a gente só vai particularizar aquilo que interessar. Então, é o que eles dizem, podem ver, pois que constantemente os rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Nós também, andando pela Rio Branco, nós só vamos ver aquilo que nos interessar, aquilo que nos chamar a atenção, aquilo a que nós propomos a enxergar e a prestar atenção. Pergunta 457. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Resposta: 2 espíritos. Muitas vezes chegam a conhecer o que gostaríamos de ocultar de nós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhe podem dissimular. Isso é a mais autêntica verdade. A gente não pode nunca esquecer
que nós atraímos os espíritos, os bons e os maus, de acordo com os nossos pensamentos. Se nós temos bons pensamentos, nós atraímos bons espíritos. Bons espíritos, geralmente, são discretos, não vão invadir a sua casa, não vão tomar conta da sua casa, não vão jogar você contra um pai, o pai contra você, não vai jogar você contra seu filho, a sua mulher, não vai fazer isso. Mas um espírito de baixo estofo, ele é atraído de acordo com a nossa vibração, ou seja, de acordo com aquilo que meu pensamento produz. E como é que ele produz? De acordo com aquilo que eu penso, de acordo com aquilo que eu falo, de acordo com aquilo que eu leio. Então, aquilo que for produto do meu pensamento é a minha vibração. Essa vibração me identifica diante de um bom espírito ou de um mau espírito. Por isso é que é difícil eu querer estimular as minhas intenções para o mundo espiritual. Por quê? Porque é um mundo de vibração, e vibração é pensamento, e pensamento, eu vibrei numa faixa, quem tiver naquela faixa capta. É como se fosse um aparelho receptor. Quem tiver naquela faixa vai ouvir o que estou conversando. Simples assim. Do livro Mentes Interconectadas, só mais um minutinho aqui, novamente, a minha Mentes Interconectadas e a Lei de Atração, capítulo 5, página 74, autora Sueli Caldas Schubert. Somos seres pensantes. Repetimos, o que vale dizer que cada um de nós emite pensamentos contínuos durante toda a vida e que irão alcançar aqueles que estão na mesma faixa mental. Acabei de dizer isso. Aquilo que eu produzi com o meu pensamento, se for um pensamento bom, estou numa faixa alta. Vai atrair quem? Atrair bons espíritos que gravitam, que pensam numa faixa alta. Se eu penso num mau pensamento, eu estou numa faixa vibratória baixa. Eu vou atrair maus espíritos. Espíritos complicados, espíritos que não podem me ajudar, pelo contrário, vão até me complicar mais. A presença deles vai complicar. Na verdade, diz ainda Sueli Caldas Schubert, na verdade, somos a soma de muitos que pensam como pensamos. Em outras palavras, estamos interligados àqueles que pensam como nós. Por isso que o mundo material e mundo espiritual, eles se interpolam, porque nós atraímos de acordo com a faixa do nosso pensamento. Eles se misturam, não há nenhuma força, ninguém força nada. Isso é automático. Isso é o automatismo da lei divina. Isso é o automatismo das leis criadas por Deus. Automaticamente eu atraio aquilo que eu penso e quem pensa igual a mim. Não há nenhum segredo nisso. É sim uma lei natural existente no universo. Lei de Deus. Lei esta que começa a ser mais conhecida e difundida. A ciência começa a perceber que alguma coisa existe quando a gente pensa, que alguma coisa acontece em torno de nós. E eu lembro a vocês que está cansado de aparecer nas revistas, aparecer nos jornais, pessoas que, quando você vai dar passe nas pessoas, elas melhoram mais rápido que aquelas que não têm atenção, que não têm religião, que não tem ninguém para atender. O que é isso? Isso é a ciência dizendo que quando vão religiosos, aqueles que são atendidos por amigos e por religiosos, que fazem prece, eles se curam mais rápido. O que é isso? É a confirmação de uma lei natural,
de uma lei divina que está na nossa frente, que só agora, quer dizer, a doutrina, há 200 anos praticamente, 160 e poucos anos, diz, olha só, o passe é bom, o passe é curável, se você der passe no doente e ele tiver merecimento, ele vai ficar aqui, ele vai ficar curado. A doutrina já fala isso. Agora está vindo a confirmação da ciência, o que é muito bom para todos nós. Não seria essa interferência uma invasão de privacidade? Eu acho também. Uma pessoa entrar na minha casa sem ordem minha é uma invasão de privacidade. Mas acontece o seguinte, que essa lei não é regida pela lei penal, pela lei material. E eu trouxe até a lei penal, o que diz a lei material? Olha o que a lei diz. Entrar ou permanecer clandestinamente ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita, ou mesmo aquela que a pessoa não dá, fica calada, que se chama tácito, mesmo quando ele dá essa autorização tácita, de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências, é uma invasão de privacidade. Isso está previsto no Código Penal, Decreto-Lei 2848 de 40. Mas acontece que o Código Penal só vale para nós, no lado material, não vale para o lado espiritual, porque as leis a lei é outra, né? Os fatores que provocam essa interpolação, essa invasão, são outras. Se chama moralidade. Então, se você não desenvolve o seu nível de moral, se entende o seguinte, que você não tem direito a dizer não, mesmo a quem está no erro. Então, é por isso que você não consegue dizer um espírito não entra na minha casa. Por quê? Porque ele vai dizer, você pensa igual a mim, você faz as mesmas coisas que eu vou entrar sim. E não tem como você deter. Agora, quando você tem um padrão moral alto, quando você ora, quando você faz da tua casa um santuário, você diz que você não vai entrar. E ele, pensa que você não vai precisar nem dizer que ele não vai entrar. Ele não vai encontrar a porta de entrada. Quando ele chegar, ele vai ver uma parede. E ele não vai conseguir ultrapassar a materialidade daquela porta que está ali, que está cheia de fluido. De repente, tem proteção fluídica ali que impede a ele de se encontrar e não entrar. Então, vocês vejam que as leis são outras, mas, vamos dizer assim, no contexto material, seria uma invasão de privacidade. Pergunta 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Foi o que eu mencionei logo no início. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E isso é mais pura verdade, para o bem ou para o mal. Se bem que espírito bondoso, ele não modifica teu livre-arbítrio. Ele pode, quando muito, te dar uma sugestão, uma intuição, não vai por aí, não faça isso, você vai se machucar, você vai ter desdobramento. Se você for uma pessoa boa, que aceita a intuição, opa, não sou eu que estou falando isso, é alguém que está falando na minha cabeça, não vou por aí, não vou fazer. Mas acontece que esse escrúpulo não é para os espíritos que têm problema, os espíritos trevosos, aquele que a gente, pelo nosso padrão vibratório, atrai. Esses espíritos, eles vão interferir no nosso... Vão se alojar dentro da nossa casa, vão sentar na nossa mesa, vão jogar um parente contra o outro. Se você ler essa parte no livro dos espíritos, você vai ver que isso acontece. Por que de vez em quando estoura uma discussão na nossa família, na nossa mesa, um filho joga coisa contra a irmã, desobedece a mãe? Provavelmente são espíritos que conseguiram adentrar aquele ambiente, o ambiente não estava muito seguro, para provocar aquele destemperamento, aquele desequilíbrio. Então, e além do mais, um espírito obsessor, ele tem interesse e ele quer interferir. Por quê? Porque ele quer que todos façam o que ele quer que faça.
Um espírito bondoso não, ele vai ajudar, vai interferir. Ele pode até interferir, como eu disse no princípio, não faz isso não. Mas ele, não, eu vou fazer sim, ele deixa para lá. Ele vai deixar o seu livre-arbítrio agir. Agora, o espírito maldoso, o trevoso, o que está afim de domínio, ele vai interferir, vai jogar e vai desequilibrar o ambiente. Às vezes ele só quer ver o desequilíbrio. Ele tem prazer em testar você a ponto de ter o desequilíbrio na sua família. Isso acontece normalmente. Estou de olho no relógio aqui, tá, gente? Os espíritos vulgares são os que constituem a massa da população invisível terrestre. Olha só, metem-se em nossas reuniões, metem-se em negócios, divertimento, nos quais tomam parte mais ou menos ativa, segundo as suas características. Então, se for um brincalhão, ele vai interferir, vai brincar também, vai jogar um contra o outro e vai ficar sentado se divertindo da confusão que ele fez. Então, isso aí, gente, tem remédio? Nós botamos uma pergunta, tem remédio isso? Tem remédio, tem remédio. Ninguém tá assim, à mercê, entre aspas, da invasão de privacidade. Ninguém está. Tem remédio, mas a gente precisa tomar cuidado. Por que Deus, ou por extensão, a espiritualidade superior, que dirige o planeta, permite que isso ocorra? Ou seja, os espíritos interfiram na nossa intimidade. Pergunta 466. Por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Você vê, os próprios espíritos imperfeitos são instrumentos para testar nossa fé, para testar nossa vontade quanto ao caminho que a gente vai seguir até encontrar Deus, ao caminho da perfeição. Eles mesmos servem, a espiritualidade superior se serve desses espíritos imperfeitos para nos pôr à prova a nossa fé, a nossa constância no bem, né? Nós estamos cientes do bem e do mal? Ou será que a gente está trilhando o caminho do bem só por conveniência? Quando for conveniente para a gente usar o mal, a gente vai usar. Quando não tiver ninguém olhando, eu vou usar o mal. Eu vou beber a beça, eu vou jogar a beça, eu vou fumar a beça, eu vou usar tóxico a beça. Deus coloca essas imperfeições para testar a nossa fé e as nossas imperfeições. E é assim que tem de ser. É assim que tem de ser. Daí, passares pelas provas do mal para chegares ao bem. Porque se você já nascesse com tudo bem à sua volta, você não conheceria o mal, não daria valor ao bem. Acabaria caindo no mal. Então, quando você conhece as desditas da vida, você dá valor à alegria da vida. Você dá valor a viver bem com a família. Você dá valor ao dinheiro, você dá valor ao trabalho. Então, por isso é que você tem que começar, infelizmente, a ser testado no mal, não no bem. Porque se você fosse testado no bem, eu estou de férias, você ia estar eternamente de férias. E não é por aí. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrás desejando o mal. Se a influência do mal me atua sobre mim, não é o mal que é o culpado. Na verdade, não é o mal que é o culpado. Não é Deus que é culpado porque produz o mal. O culpado do mal, se eu ainda sofro influência do mal, o culpado sou eu. Que eu ainda me comprazo no mal, eu ainda quero usar o mal para enrolar as pessoas, né? Eu quero enrolar, eu me comprazo no mal para não ter muito trabalho, né? O bem
gera perfeição, gera necessidade de cuidado, cuidado gera trabalho, gera atenção. Então, aqui, daí passares pela valor mal para chegar ao bem. Desde que sobre tu atuam influências mais, é que as atrai. Eu atraio as influências mais. Se eu não atraísse, elas não me influenciariam. Elas estariam lá e eu estaria aqui. Se a influência do mal chega a mim, é porque eu atraí, ou por mau pensamento, por mal palavra, ou por má leitura, ou porque eu desejei pura e simplesmente o mal. Mas outros também te cercarão. Outros, além desses, outros te cercarão, esforçando-se por te influenciar para o bem. São os espíritos do bem. O que estabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Então, você tem que passar pela prova do mal, mas à tua disposição estarão sempre os espíritos do bem. Quantas vezes a gente está em dúvida de uma coisa, às vezes está com vontade de fazer, mas sabe que aquilo não está muito certo, aí uma vozinha lá no fundo do teu ouvido diz, não faz não, Eduardo, não faz não. Não faz não, que você vai se machucar, você vai quebrar a cara, você vai perder dinheiro, você vai se enrolar, mas a gente está doido para fazer. Então, na verdade, da mesma maneira que eu atraio o mal, eu também atraio o bem, através da minha oração, da minha passividade. Nós vamos ver isso mais adiante, da minha passividade, eu atraio. Eu não sou uma pessoa abandonada por Deus, em hipótese alguma. Eu sempre tenho à minha disposição todo o bem que eu preciso para me defender. Do livro Mentes Interconectadas e a Lei de Atração, capítulo 7, página 87, autora Sueli Caldas Schubert. A lei de atração é uma das leis divinas e todas... Só mais um minutinho aí, por favor. E todas as coisas e todos os seres vivos a ela estão submetidos. Então, vou ler de novo. A lei de atração, que é uma lei divina, existe no universo. A lei de atração é uma das leis divinas. E todas as coisas e todos os seres vivos estão a ela submetidos. Então, tudo, é o que eu disse no princípio, tudo que eu penso, eu atraio. Seja do bom, seja do mal. Ao emitir pensamentos, cada um de nós exterioriza o que cultiva em seu mundo interior. Isso é fatal, gente. Isso é fatal. O que eu penso é o meu retrato interior. Se eu abrisse, se pudesse abrir, na medida que eu penso, eu abrir o meu peito, iam ver o verdadeiro Eduardo, iam ver a minha intimidade, o meu mundo interior, o meu mundo espiritual, que encontrará ressonância entre os que estão na mesma faixa vibratória. Vibração, atração, é isso. Então, quando eu penso, e eu estou submetido à lei de atração, né? A lei da vibração, quando eu penso, exteriorizo alguma coisa, eu estou, ao mesmo tempo que eu estou exteriorizando, estou exteriorizando o meu mundo interior, aquilo que, na verdade, está dentro de mim. Por isso que, para os espíritos, não adianta você pensar uma coisa se seu interior é outro. Não adianta. Você vai ser um sepulcro caiado, limpo por fora e podre por dentro, que Jesus já mencionava isso. Jesus já via isso. Olhava para a pessoa, o cara podia vir com aquela cara de santo, de ovelhinha, de cordeirinho, e ele sabia na hora que ele não era nada daquilo que o corpo físico estava espelhando. Ele sabia que o interior era diabo de rapina, era lobo rapaces, lobo perigoso. Ele já sabia. Então, é isso que diz aqui. Ao emitir pensamento, cada um de nós exterioriza o que cultiva em seu mundo interior, que encontrará ressonância entre os que estão na mesma faixa vibratória. Emmanuel, mentor espiritual, enfatiza: estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais
que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhermos. Pergunta 467. Pode o homem se eximir da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Posso. Eu posso evitar a influência desses espíritos que estão querendo me arrastar para o mal? Pode, claro. Visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Se eu, pelos meus desejos, pela minha fúria, pelas minhas blasfêmias, eu atraio, eu estou me apegando a alguém que pensa da mesma maneira que eu, que vai ficar perto de mim. Se você vai a um bar, sabe quantas vezes isso acontece? A pessoa vai a um centro espírita, toma um passe, vai para o Allan Kardec. Chega lá, toma um passe. Sai de lá, é azulado, todo cheio de brancas nuvens, limpinho, bonitinho, asseado. Os espíritos levaram tudo que era deletério. A pessoa vai, em vez de ir para casa e dormir, muitas vezes para num bar para conversar, sai aquelas conversas bobas de bar, ou ele toma mais uma pingadinha de alcoólico. Aí, no dia seguinte, ele já acorda de mau humor, porque ele já vibrou na faixa do vício, né? Já contou piadinha indecente, atraiu aqueles que estavam ali no bar, visíveis ou não, para junto dele, dorme mal de já o passe, aquele passe do Allan Kardec, ele é fraco, ele não tem força, não. Quer dizer, ainda culpa o centro. Por que ele não se lembra do seguinte? Onde que ele parou? Por que ele não foi para casa? Né? Por quê? Não existe passe forte ou passe fraco. Existe o passe. O passista está ali cumprindo a sua missão, de boa vontade. E eu estou ali na minha função de receptor. Cabe a mim pedir a Deus que eu seja um bom receptor, levar aquilo como se fosse um presente para dentro da minha casa e dormir a sono solto. Curar minhas feridas, me ajudar que eu acorde no dia seguinte com a cabeça vazia, para delinear o meu dia, que só se apegam para junto da gente aqueles que a gente chama de alguma maneira. Ninguém chega sem autorização, ninguém chega sem atrair. Qual o antídoto, ou seja, a solução, o remédio para esse incômodo, para essa atração que eu não quero, embora eu provoque? Qual é? Que remédio é esse? Cuidar das nossas escolhas, trilhar o caminho reto. Estou dizendo isso desde o princípio. Isso não é conversa de velho, não, gente. Eu sei que eu sou velho, mas não é conversa de velho, não. É conversa de homem que já viveu muito, que já experimentou, que já errou. E eu posso dizer para você, tem que cuidar das nossas escolhas, tem que trilhar o caminho reto, se é que você quer chegar ao bom termo, se é que você quer boa companhia. Se você quer qualquer companhia, vira o mundo de cabeça para baixo, não tem problema. Agora, não reclama, não blasfema. Praticar o bem em toda a sua potencialidade, pondo em Deus toda a nossa confiança. Buscar o bem, eu quero trabalhar o bem. Onde é que eu posso fazer o bem? O que eu posso fazer para fazer o bem a alguém? Não se mostrar arrogante quando alguém lhe pede alguma ajuda na rua. Moço, quer pegar um café da manhã? Como eu canso de ver as pessoas, venho da praia de andar, cara, quer pagar um café, quer pagar um café com leite? Aí é a hora de praticar o bem. Uma pessoa que deve estar envergonhada de pedir a você, eu com a minha cara de velho, ele disse, esse velho vai me dar um fora. Vai lá se sujeitando a tomar um fora e vai pedir um café da manhã. E quantas vezes eu já vi, a pessoa não sai daqui, eu não tenho dinheiro não, sai daqui. Quantas vezes, nós já vimos, quantas vezes a pessoa ser posta da fora de junto, vai para lá, não vou fazer nada. Se afastar daquele coitado que está na rua ali com frio e com fome. E pôr em Deus toda a nossa confiança.
Eu não estou sozinho, eu estou com Deus, eu estou com Jesus. Eu posso estar abandonado por todos. Tenho certeza que eu não estou por Deus. Tenho certeza que eu não estou por Jesus. Eu deposito toda a minha vida, toda a minha confiança no Pai. Isso não é da noite para o dia. Isso é um exercício. Isso é um exercício de fé. É um exercício de leitura. É um exercício de estudo. É você ir para a casa espírita, ouvir palestra, pegar livro dos espíritos, ler, reler, fazer culto do evangelho, pegar céu e inferno, pegar livro dos médicos, pegar o evangelho segundo o espiritismo, procurar entender por que Jesus falou aquilo naquele momento, o que ele quis dizer que muitas coisas estão subentendidas, que aquilo, será que aquele trecho de meia página, será que está tudo explicado ali? Por que ele disse aquilo? Isso é um exercício que é para quando você chegar na minha idade, você ter algum discernimento da vida, algum conhecimento da vida, para não fazer as besteiras que você fez com 20 anos, que tinha graça, com 20 anos tinha graça. Você era novo, estava aproveitando a vida. Agora, você vê um velho como eu, fazendo besteira de garoto de 20 anos, como eu vejo, quando eu saio para andar às 6 horas da manhã na boate que tem ali do Leme, um monte de cara da minha idade, dando em cima de menina de programa. Pelo amor de Deus, viveu e não aprendeu. Orar sempre e muito. Agradecer a Deus pela vida, pela comida no prato. Isso é importante, gente. Aqui mesmo, no Lido, ali perto da Prado Júnior, de manhã, 6h30, para o caminhão de lixo, para pegar resto de leite fora da validade, de adoçante fora da validade, de arroz fora da validade, ali nos mercados quase que diariamente. Vocês precisam ver a quantidade de gente que reaproveita aquilo. Já dentro da caçamba, o cara vem na lata de lixo, joga na caçamba como se fosse formiga. Pega aqueles iogurte todo e bota na bolsa e vai comer. Então, você não precisa fazer isso. Você tem comida no prato, meu Deus, obrigado pela minha comida no prato. Vamos agradecer. Ah, mas minha comida é pouca, eu não gosto muito da minha comida. Agradece a si mesmo. Podia ser pior. Obrigado pela família que me acompanha, pelas dificuldades que eu tenho, pela família que me acompanha, porque esses espíritos são os que me suportam, são os que me dizem o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer, me ajudam a seguir o caminho. Gente, eu estou aqui em cima do laço, vou correr. Guardemo-nos das inspirações dos espíritos inferiores, encarnados e desencarnados, que desejam ter o império da nossa vontade, inspirando-nos à discórdia, aos ódios e aos posicionamentos sociais esdrúxulos. Desconfiemos especialmente para os que, encarnados ou desencarnados, nos exaltem o orgulho, pois que nos assaltam pelo lado mais fraco. Repila todos os elogios que você acha demasiado. Ah, você é o máximo, Eduardo. Não, não sou, não. Eu sou bem inferior. Repila, que às vezes você não sabe a intenção de quem está fazendo aquele elogio, né? Finalizando, uma boa semana para todos, muita paz, ser Jesus com todos, que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo mês e fiquem em paz.